Esse caso aconteceu em Lambeck, Alemanha, em 5 de maio de 1980. Marianne Betmeyer nasceu em 3 de junho de 1950. Bom, a gente pode dizer que Marianne teve uma infância bem difícil. Seu pai fez parte do Waffen-SS durante a Segunda Guerra Mundial. Ele era muito rigoroso e conhecido por ser agressivo. Ele também exagerava no álcool, o que o deixava mais agressivo ainda. Quando Marianne tinha 16 anos, ela engravidou. No entanto, falaram para ela colocar sua criança para adoção e ela concordou. Quando ela completou seus 18 anos, ela engravidou novamente do seu namorado, mas então ela sofreu um trauma e por conta disso a sua família a encorajou a dar sua criança para doação. Aos 22 anos, ela engravidou novamente. O namorado que estava com ela naquele tempo a deixou, mas dessa vez ela decidiu que iria manter a criança e criar ela por conta própria. Em 14 de novembro de 1972, Marianne deu à luz a uma linda menina chamada de Anna. Marianne trabalhava em um bar, então quando Anna ficou mais velha, Marianne começou a levar ela para o seu local de trabalho para ela poder cuidar da menina. Na manhã de 4 de maio de 1980, quando Anna tinha 7 anos, Marianne e Anna tiveram uma discussão verbal. Na manhã seguinte, Marianne dormiu demais e por conta disso, a Anna não foi para a escola. Ela então decidiu ir brincar na rua. Marianne tinha planos para a tarde daquele dia. Ela tinha uma campervan da Volkswagen que era bem única e uma jornalista queria tirar algumas fotos dela. Depois de tirar as fotos, Marianne se encontrou com um casal que eram seus amigos. Marianne, naquele momento, sentiu que ela estava sofrendo criando uma criança sozinha. Ela então perguntou ao casal se eles queriam adotar a Anna. Quando Marianne voltou para casa, ela chamou por Anna, mas a garota não estava em lugar algum. Marianne ligou para a polícia e falou que sua filha estava desaparecida. Ela assumiu que Anna ainda estava brava por conta da discussão que elas tiveram e ela provavelmente estaria se escondendo na casa de um amigo. Marianne estava esperando que a polícia a ajudasse a encontrar a Anna na casa de um de seus amigos, mas a procura não foi sucedida, pois ninguém viu Anna. Na mesma tarde, uma mulher entrou na delegacia e falou para os oficiais que ela tinha uma informação terrível. Essa mulher falou que o seu esposo tinha confessado para ela que ele tinha matado uma garotinha. O nome desse homem era Klaus Grabowski. Klaus era um açougueiro de 35 anos com um passado bem perturbador. Klaus já tinha sido preso por abusar sexualmente de 2 garotas em 1975 e em 1976 ele foi condenado por esses crimes e foi dado a ele 2 opções. 1. Ele passaria um tempo indeterminado na prisão, ou 2. Ele seria castrado quimicamente. Klaus optou pela segunda opção, ou seja, pela castração química. Ele então começou a receber terapias, remédios e injeções como tratamento. Mas Klaus poderia reverter esses efeitos, pois os médicos não checavam se a castração química estava de fato funcionando. Klaus então procurou um médico que o ajudou a reverter os efeitos químicos, dando a ele e a sua esposa uma chance de começarem uma família. Lembrando que o médico que ajudou Klaus não sabia de suas condenações, pois ele não pesquisou sobre o perfil do Klaus. Em 5 de maio de 1980, a esposa de Klaus saiu para o trabalho e ele ficou em casa sozinho. Como Anna estava brincando pelas ruas, uma hora ela trombou com Klaus, um homem que ela conhecia. Como a cidade era pequena, todo mundo se conhecia. Klaus conseguiu atrair Anna até a sua casa, falando que ela poderia ir brincar com seu gato. Dentro de sua casa, Klaus pegou um par de meia calça de sua esposa e começou a estrangular Anna, matando a menina. Quando a sua esposa voltou do trabalho, Klaus confessou que ele tinha matado a menina. Sua esposa então foi direto até a polícia e contou tudo o que ela sabia. Depois de sua esposa sair, ele colocou o corpo de Anna dentro de uma caixa de papelão e a enterrou perto de um canal.
Quando a esposa de Klaus voltou para casa com a polícia, ele não estava mais lá. No entanto, os policiais encontraram uma carta escrita por ele. Na carta ele disse que precisava de sua esposa mais do que nunca e ele espera que ela perdoe ele pelo que ele fez. Ele falou para ela encontrar ele em um restaurante às 10h30 da noite, onde ele queria explicar tudo para ela. A polícia leu a carta e esperou no restaurante pronta para fazer a apreensão. Felizmente, Klaus apareceu e foi preso. Ele foi levado para a delegacia e questionado. Ele tentou alegar que de alguma forma ele era vítima nesse cenário. Ele falou para a polícia que ele permitiu que Anna entrasse em sua casa para brincar com seu gato. Lá dentro, Anna supostamente falou para Klaus que se ele não desse dinheiro para ela, ela falaria para a polícia que ele a tocou inapropriadamente. Ele também alegou que Anna tentou seduzir ele. Ele acusou Anna de chantagem e extorsão, colocando a culpa na menina. Ele disse que estava com medo dela acusá-lo falsamente e que isso poderia levá-lo de volta para o tratamento psiquiátrico. Então ele pegou um par de meia de sua esposa e começou a estrangular Anna até que ela parasse de se mover. Após ouvir tudo isso, a polícia achou que o que Klaus estava falando não fazia sentido algum. Eles perguntaram a Klaus se ele tinha violado o corpo de Anna de qualquer forma, viva ou morta, e ele negou, uma alegação que muitos acreditam ser falsa. A polícia conseguiu encontrar o corpo de Anna. Ela estava completamente amarrada, dos pés à cabeça. Marianne foi informada da morte de sua filha e ela falou que ela sentia uma tremenda culpa. Ela foi chamada para identificar o corpo, mas ela disse que não tinha força alguma para ir. Ela também se recusou a conversar com a polícia e isso deixou a polícia suspeitando dela. Eles ficaram confusos, pois ela não queria ajudar os investigadores. Klaus foi preso pelo assassinato de Anna e o seu julgamento começou em março de 1981. No terceiro dia do seu julgamento, Marianne entrou no tribunal com uma pistola. Após alguns passos, Klaus, o homem que matou a sua filha, estava bem na sua frente. Ele estava de costas para Marianne. Marianne então colocou a sua mão no bolso e puxou a sua arma, atirando várias vezes nas costas de Klaus. Klaus caiu no chão imediatamente e começou a sangrar. Marianne foi escoltada para fora do tribunal sem resistir. Ela jogou a arma e se rendeu para a polícia. Os médicos correram para salvar Klaus, mas as suas feridas eram fatais e ele morreu ali mesmo. O ex-namorado de Marianne, pai de Anna, que testemunhou o incidente, disse: Ela realmente matou ele, indicando que esse ato foi premeditado. Marianne falou para a polícia: ele matou a minha filha. Eu queria atirar no rosto dele, mas atirei nas costas. Espero que ele esteja morto. Depois de um tempo, Marianne foi liberada enquanto esperava pelo seu julgamento. Nesse período, ela tentou se matar várias vezes e por conta disso, ela foi colocada em uma casa de tratamento mental. A história de Marianne se espalhou por todo o mundo. Depois, Marianne venderia a sua história para uma revista alemã por 250 mil. Ela foi sentenciada a 6 anos de prisão, onde ela cumpriu apenas 3. Marianne morreu em 1996 por câncer.